temos aqui como convidado hoje o Dr. Uronal Zancan. O Dr. Uronal Zancan é médico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em ortopedia e traumatologia, pós-graduado em Medicina do Esporte pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, presidente do Instituto Pró-Saúde, diretor técnico da Clínica Urgetrauma, criador e coordenador do PROSER, que é o Programa de Desenvolvimento da Saúde Integral. Então, conosco, o Dr. Uronal Zancan vai nos dar umas informações muito importantes. Dr. Zancan, é possível bloquear o envelhecimento e rejuvenescer? Sim. Não só é possível desacelerar, bloquear, como até rejuvenescer. Para isso, a gente teria que rever um pouquinho algumas informações científicas que embasam isso. Não vão pensar que eu sou louco, né? É o sonho de toda a humanidade desde a época do Leão de Poncé, lá na busca da fonte da juventude, e agora o doutor vem falar. Não, tem dentro, não sei se quer que eu falo sobre isso. Sim, eu gostaria. Os nossos queridos ouvintes estão loucos para saber como é que a gente pode rejuvenescer, doutor Uronal. Então, meus queridos ouvintes, tem dentro do nosso corpo o DNA, o cromossomo que todo mundo conhece. A pontinha do cromossomo chama-se telômero. E esse telômero, quando a gente, na nossa concepção, ele é bem comprido. E à medida que a célula vai se multiplicando, o telômero vai encurtando. Então, hoje na ciência, o telômero é um fator de indicador da longevidade. Quanto mais curto, mais perto do fim está o indivíduo. Dá para, tranquilamente. É o indicador mais avaliado em longevidade. Bom, então, foi feito um trabalho na Universidade da Califórnia por um pesquisador chamado Jim Ornish, e mais a ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina de 2009, a Elizabeth Blackburn, que acompanharam homens com câncer de próstata de baixa agressividade. Nesse caso, não se faz nada, não se opera, não se faz nada, só se acompanha. E dividiram em dois grupos, um grupo controle e um grupo de intervenção. O grupo de intervenção sofreu 4 tipos de intervenções. Daqui a pouco eu conto, vou fazer um suspensezinho. Claro. E foram medidos os telômeros desses indivíduos. 5 anos depois do programa, todo o grupo controle estava com os telômeros encurtados. Óbvio, 5 anos mais velhos, telômero mais curto. E todo o grupo de intervenção estava com os telômeros mais comprido. Se encurtar telômero é envelhecer, aumentar telômero é rejuvenescer. Então, eles criaram um processo de rejuvenescimento biológico. O que foi que eles fizeram com essas pessoas? Olha só o ouvinte que está nos ouvindo. 4 coisas. Melhoraram a atividade física, melhoraram a alimentação, fizeram grupos de meditação e fizeram encontros semanais de 1 hora. Só isso. Se a gente fizer um teste com quem está nos ouvindo, eu pergunto assim: meu ouvinte, tu consegue aumentar as atividades físicas na tua vida? Se tu consegue, está dentro do grupo. Segundo, tu consegue melhorar a alimentação? Se a gente te der orientações práticas de como melhorar a alimentação? Se sim, continua dentro do grupo. Consegue meditar? Ah, não sei meditar. Mas tu for ensinado a meditar, tu não consegue ficar 10, 15 minutos por dia, só isso, tentando meditar até conseguir meditar bem? Então está dentro do grupo. E a 4ª coisa, talvez seja mais difícil, é se encontrar com grupos de amigos e conhecidos durante 1 semana para discutir saúde. É tão simples quanto isso. E esse trabalho foi publicado na revista Lancet, que é uma das principais revistas, e fez um sucesso enorme. E hoje em dia, eu posso dizer, além desses 4, eu conheço mais 21 ações que as pessoas podem fazer para melhorar a saúde sem precisar gastar muito. Coisas que nós, pessoas comuns, podemos fazer. Que maravilha, doutor Uronal.
Doutor Oronal, o senhor deu uma prévia para nós aqui, né, para os nossos ouvintes do Pampa Saúde. Mas eu lhe perguntaria, quais são as 7 dimensões da saúde integral? Uau! O professor abriu o leque. A saúde, ela é um completo estado de bem-estar no físico, no emocional, no mental, no cultural, no social, no ambiental e no espiritual. Essas 7 dimensões é onde nós temos que fazer pequenos trabalhos para nós avançarmos. E cada uma dessas dimensões influi nas outras. A minha experiência dentro do processo é assim, se o indivíduo cuidar da sua saúde física, vai para a academia, começa a melhorar seu coração, começa a melhorar a alimentação, começa a fazer meditação, todas as outras dimensões começam a melhorar. Começa a diminuir a depressão, começa a diminuir os conflitos emocionais, melhora o relacionamento com a mulher ou com o esposo, melhora o relacionamento no trabalho, com os filhos, porque todas as dimensões estão encadeadas uma na outra. Perfeito, isso é fantástico, né? Com essa abordagem que o senhor está dando, tão digamos, simples, mas bem entendida. Doutor Oronal, como as pessoas podem cuidar plenamente do seu físico, sua mente e seu emocional? Bom, na verdade, tem que começar pelo básico. Se nós quisermos subir uma grande escadaria, nós temos que subir o primeiro degrau e ficar firme no primeiro degrau, não cair dele. Então, qual é o primeiro degrau? É melhorar o físico. Como é que eu posso melhorar o físico? Então a gente vai nos trabalhos científicos e mostra que à medida que as pessoas começam a perder massa muscular, eles começam a envelhecer. Nós perdemos massa muscular de 1% ao ano a partir dos 40 anos de idade. Dos 30 aos 40 a gente perde um pouquinho menos. Então a primeira coisa que tem que fazer é ganhar massa muscular. Eu tenho uma tese que diz assim, o velho é doente por ser fraco e não por ser velho. Perfeito. A segunda coisa, tem que melhorar o coração. A nossa medicina clássica diz assim, à medida que as pessoas envelhecem, vão ficando com o coração mais fraco. Mas não é. Isso é o normal, a média da população. Mas o indivíduo pode avançar na idade sem diminuir o coração. E eu sou um exemplo disso. Quando eu tinha 28 anos, eu fiz meu primeiro eletrocardiograma de esforço. Com 60 anos, pelo 5º ou 6º, o eletrocardiograma de esforço estava 58% melhor do que o primeiro. E eu não sou um fenômeno biológico, é que eu invisto na melhoria da minha capacidade cardiovascular respiratória. Dentro disso tem um outro aspecto também, de que a energia do indivíduo, que é determinada por uma mitocôndria, que está lá dentro de todas as células, ela tende a diminuir a sua função à medida que as pessoas avançam na idade. Mas isso não significa que as mitocôndrias determinam o envelhecimento determina a mitocôndria. O que determina é a falta de uso do corpo. Então, se começar a fazer exercícios que estimulem a produção de mitocôndria, há uma nova formação de mitocôndria, aumentando a energia das pessoas. Então, uma pessoa velha, que está fraca, doente, com o coração fraco, começa a fazer academia de musculação, começa a treinar exercício e corrida, começa a fazer exercícios com mais intensidade, ela começa a ficar forte, melhora o coração, repercute isso no eletrocardiograma de esforço, melhora a função mitocondrial e começa a trabalhar isso aqui. E tudo isso repercute nas outras dimensões lá em cima. As lá em cima que eu digo assim, porque elas são degraus superiores, que é a emoção, que é o controle mental, que é a expansão da capacidade mental, a intelectualidade. Eu estou atualmente coordenando um trabalho de pesquisa na URGS, e é uma coisa meio surpreendente, porque eu não sou pesquisador, eu nunca tive um trabalho publicado. E nesse trabalho, nós temos um grupo de 50 pessoas que estamos aplicando todos esses conceitos de saúde no nosso corpo. E vários pesquisadores da URGS estão medindo os telômeros, a função das mitocôndrias, o dano do estresse oxidativo que causa na célula, que causa o envelhecimento da célula, o dano aos DNAs, tanto mitocondrial quanto nuclear.
estão medindo toda a nossa capacidade cardiovascular, o ganho da nossa capacidade cardiovascular, o dano, os ganhos musculares, a melhoria do perfil hormonal, a melhoria do perfil lipídico e dos exames laboratoriais, para provar de que é possível, em qualquer idade, a gente ganhar saúde física medida biologicamente, bioquimicamente. Mas eu tenho uma perguntinha. Doutor, como médico, como maratonista, melhor, vamos colocar assim, como maratonista de longa data, até eu tive a oportunidade de fundar o Corpa, que é o Clube de Corredores de Porto Alegre. O esporte predileto meu sempre foi corridas e maratonas e ultramaratonas. Aí eu lhe pergunto o seguinte: a natureza não nos prepara uma arapuca? Porque no momento que uma pessoa, e eu tenho visto isso em inúmeros atletas, a pessoa que começa a exercitar-se do ponto de vista aeróbico, ela começa a libertar certos hormônios da felicidade, que eu chamaria de beta-endorfina. Bom, me parece que quando isso acontece, é como, digamos, uma pessoa que se vicia no álcool. De repente o vermute é bom, mas de repente ele precisa de um conhaque, de repente ele vai precisar de uma coisa mais forte, de repente toma álcool puro. Aí eu lhe pergunto o seguinte: a natureza, ela não tem um ponteiro que diz, olha aqui, ó, vai até ali, porque ali tu vai começar a liberar endorfinas. Então, nós começamos a treinar para 10 quilômetros, depois para 20, para 30, e nós queremos sempre mais e mais e mais. Então a gente vai na ultramaratona, que são 100 quilômetros. Eu passei por isso, doutor Uronal, não sei como eu estou vivo. O que o senhor me diz a respeito do dano oxidativo nesse caso? A ciência é muito clara nisso, colega. A gente sabe que quando a gente, só o fato de respirar, produz um radical livre, que é um oxigênio alterado, que ataca nossas células e que machuca as células. Por outro lado, a natureza, nosso próprio organismo, produz um combate a esse radical livre, que são os antioxidantes naturais. O trabalho que foram feitos, eles estão começando a mostrar que a quantidade de radicais livres produzidos numa maratona nunca consegue ser compensado pela quantidade de antioxidante. Então, respeitando a sua conduta, a sua busca de exercício desafiador, eu não recomendo para os meus participantes correrem mais do que 20 minutos. Eu corria 1 hora, daí eu me convenci que 1 hora eu não conseguia compensar os radicais livres, passei a correr 30 minutos, mas daí, já vou te explicar sobre a endorfina, na minha visão. Agora eu corro 20 minutos. Eu proponho para os participantes do Procer uma corrida de altíssima intensidade. Eu corro 20 minutos numa velocidade tão alta, no meu limite aeróbico tão alto, que eu não tenho condições de correr 30 minutos, eu aumentei muito. Esse aumento de velocidade produz tanto ou mais endorfina do que quando eu corria 1 hora. E tem um outro treino mais intenso ainda que o senhor treinou para fazer a ultramaratona. Não sei se treinou, que os treinadores de corrida dão, que são os tiros. Fartlek. Isso. Quando a gente faz uma corrida, eles chamam de tiro, é correr durante um curto espaço de tempo, uma velocidade muito alta. E a gente chama isso também de intervalado. Corre uma velocidade muito alta e depois diminui a velocidade, corre para recuperar. Quando recuperou, dá-lhe pau de novo. Fizeram vários trabalhos analisando isso e na repercussão para o coração. A primeira conclusão que chegaram: esse tipo de exercício aumenta mais a capacidade cardíaca do que uma corrida. A gente tem alguns exemplos ruins, que são maratonistas morrendo na maratona. Nós tivemos ano passado um grande colega teu que morreu no Punta del Este correndo uma... Tá. Por quê? Porque ele tem uma capacidade cardíaca de resistência, tá? Mas não tem uma capacidade cardíaca de ataque. E o que nos mata é algum momento de ataque, alguma coisa. Então, o que eles fizeram assim? Quando a gente corre, por exemplo, a corrida que eu faço,
30 segundos na maior velocidade possível, ao ponto de não poder correr 35 minutos, e depois eu recupero 90 segundos. Tá? Isso aí produz tanta ou mais endorfina do que quando corria maratona. Como é que eu posso dizer isso? Eu nunca corri maratona, nunca corri nem meia maratona, porque várias pessoas que correram maratona e que fizeram o programa e que dizem, tá, agora durante um tempo tu vai parar de correr, tu vai fazer esse treino que eu chamo de intervalado para aportuguesar, mas em inglês é HIIT, High Intensity Interval Training. Tu vai fazer isso. E todos eles disseram que o prazer da corrida era maior nesses 20 minutos, que são 8 picos de 30 segundos, do que nas 2, 3, 4 horas da maratona. E daí deu uma satisfação. O que eu queria era essa endorfina. Você falou, nós somos viciados em endorfina. Ele queria esse barato. Queria o barato da corrida. E eu posso fazer isso com 20 minutos? É a glória. É agora. Doutor Ronaldo, para cuidar do corpo, do físico, tem que frequentar uma academia de ginástica? Basta caminhar? O caminhar, meus amigos que estão me ouvindo, não aumenta a saúde. Eu bato sempre nessa tecla. Não adianta caminhar que não vai aumentar a saúde. Então vamos imaginar assim, a gente nasce, aumenta a saúde, desenvolve até os 20 anos, dos 20 aos 30 a gente consolida, e a partir dos 30 começa a cair, isso é biológico. Se cair de uma forma sedentária, vai cair numa linha aguda. Se caminhar, vai cair de forma um pouquinho mais lenta. Ou seja, por ser mais lento, vai ter doenças mais tarde um pouquinho. Em vez de ter um infarto aos 60, vai ter um infarto aos 65. Serve para ti, meu ouvinte? Não, tu não quer nunca ter infarto. Para não ter infarto, tem que aumentar a tua saúde, a capacidade do teu coração. E a caminhada não aumenta a capacidade do coração. A caminhada ajuda a diminuir mais devagar. Para isso tem que fazer corrida. E a corrida, sim, quando trabalhar com alta intensidade, aumenta a capacidade cardíaca ao ponto de, no meu entender, reverter essa queda. Poder reverter e poder recuperar a força cardiovascular que tinha aos 30 anos de idade. Doutor Ronaldo, o senhor falou da musculação e eu pulei. É. Tá. Se puder pagar uma academia, maravilha, porque lá é mais fácil, tem os equipamentos prontos, tem instrutor. Tá, mas tu não pode pagar academia, corrida tu pode fazer. Como é que vai fazer para ganhar força física? Barbadíssima. Vai pro YouTube, coloca lá exercícios com o corpo e tu vai ter 2.000 vídeos de exercício e tu vai escolhendo, faz um, não gostou, faz outro, não gostou, faz outro, não gostou, gostou desse, anota, e daí tu vai treinando com o vídeo na frente, até tu aprender a fazer o exercício. E para aprender a fazer o exercício, não precisa ter um espelho, um instrutor, tu tem que ter uma consciência corporal. Preste atenção como é que tu está fazendo, o que o teu corpo está dizendo, se está fazendo certo ou está fazendo errado. Doutor Ronaldo, um autor conhecido e especialista em fisiologia do exercício, ele fez uma analogia entre o peixe, entre as aves e o homem. E ele se pronunciou assim: as aves normalmente voam sem problema nenhum. Os peixes nadam naturalmente quilômetros e o homem caminha. O senhor acha válido essa afirmação? Parcialmente. Vamos entender uma coisa. O nosso ancestral, antes de 10.000 anos atrás, quando ele não usava agricultura, ele acordava de manhã e tinha que ir em busca da comida para a família dele. Então. E ele ia em busca, caminhava, pegava alguma fruta no caminho, até encontrar o animal que ele ia lutar contra o animal para matar o animal. Então ele caminhava de uma forma muito lenta, mas ele precisava em algum momento uma atividade muito intensa, que era correr atrás do animal, ou então, pelo contrário, um animal feroz dele, ele tinha que correr na frente, e ele corria intensamente durante 30, 40 segundos e escapava. Se não escapava, ia para o saco. Sim. Então, o nosso natural é caminhar. Mas nós temos que ter um coração que permite dar esses piques. E esses piques que vai fazer a capacidade cardiovascular.
Perfeito. Doutor Ronaldo, por que a saúde espiritual também é tão importante assim? A saúde espiritual. Quando eu falo em saúde espiritual, eu falo na espiritualidade ampla. Na espiritualidade do ateu, do agnóstico, do materialista. Como assim? Eles têm espiritualidade? Tem. Existe uma parte da nossa mente que só o ser humano tem, que nos animais não tem. E essa parte são aquelas que a gente atribui algumas qualidades, tipo altruísmo, compaixão, caridade, integridade, ética, honestidade, que está faltando para muita gente aqui nesse Brasil. Tudo isso não precisa ter nenhuma crença religiosa. Tem vários trabalhos que mostram que indivíduos que têm essas condutas, vamos chamar assim, espirituais de hábito, têm menos doença do que aqueles que falham nisso aqui. O perdão está incluído? Sim. O perdão mostra que a gente tem uma capacidade de compaixão com as outras pessoas. A gente entende que a pessoa que está conosco é um pacote fechado. E ela tem qualidades que eu adoro nela e ela tem defeitos que eu adoro nela. Eu não posso pegar só um pedaço do pacote. Então, quem tem essa visão, ela tem uma visão de amor e de compaixão maior. E o indivíduo que tem crença religiosa, eu acredito num ser superior, eu acredito em Deus, e você tem tantos trabalhos científicos mostrando que esse indivíduo tem uma longevidade maior do que aqueles que não têm, que não há mais discussão na ciência. A parte nova é essa, que o materialista pode ter espiritualidade. Sem dúvida. Doutor Ronaldo, e a saúde ambiental, como é conquistada, já que nós estamos mergulhados num mar, num pool, numa quantidade enorme de substâncias químicas? Todo dia nós estamos ingerindo produtos como acidulantes, estabilizantes, e eu chamo de porcariantes. Como é que nós podemos manter uma saúde ou conquistar uma longevidade nesse meio? Tocaste numa coisa importantíssima. Eu e tu não estamos comendo essas porcarias. De preferência eu procuro não. Eu não como isso. Sim. Eu como comidas naturais. Perfeito. Qual é a comida natural? Chamada comida de verdade, que minha avó comia. Aquilo que minha avó comia, eu como. E algumas coisas que ela comia, eu não como porque o alimento mudou. Vamos ser assim, tudo que é empacotado, enlatado, eu não como. Porque está cheio desses antes. Tal. Sim. Isso aqui o nosso corpo não está criado para isso. Nosso corpo não sabe metabolizar. Qualquer química dessa, vai lá, a célula diz eu não quero, e fica naquele espaço em volta da célula bloqueando, criando lixos em volta da célula, como se a gente morasse numa casa e em volta da nossa casa tivesse lixos e montanhas de lixo. Então, primeira coisa assim, tirem tudo que tem ingredientes ali. Tem ali acidulante, não sei o que e tal, tira. Não compra nada disso. Tem uma frase de Sócrates que dizia assim, que ele passeava no mercado e os caras, está precisando de uma coisa, Sócrates precisa de uma coisa, e Sócrates dizia, não, eu só estou vendo de quantas coisas eu não preciso para ser feliz. Quando eu entro no supermercado, eu vejo aquelas prateleiras cheias de assim, quanta coisa eu não preciso para comer, e eu passo prateleira e vou direto lá na prateleira dos orgânicos. E daí tem assim, é mais caro, mas toda vez que puder comprar alimentos sem agrotóxico, compre alimentos sem agrotóxico. Dentro do ambiente tem uma coisa que nós em Porto Alegre não podemos fugir, que é a poluição atmosférica. Não tem como fugir, a gente está convivendo com isso aqui. Então, já que eu sou obrigado a conviver com isso, eu posso todo o resto, todas as outras químicas. E quando eu falo as outras químicas, não é só as químicas que eu ponho para dentro da boca, é as químicas que eu ponho no meu corpo, né, meninas que estão nos ouvindo? As mulheres põem 180 tipos de substâncias químicas, no mínimo, por dia no corpo. Então, algumas coisas, por exemplo, que eu já não faço mais. Não uso shampoo. Vou dar dica para vocês. Parem de usar shampoo. Lave só com o cabelo. Façam só uma experiência. Vocês vão ver que o cabelo fica mais macio do que usando shampoo. E menos gorduroso. Não acreditem em mim. Façam a experiência. Não uso desodorante. Mas tu vive com asa? Não, me contaram uma vez e funciona. Leite de magnésia de Philips. Aquele do vidrinho azul que a vovó usava, eu uso como desodorante e aguento um dia inteiro e eu chego de noite tranquilo.
Então a gente começar a tentar diminuir as químicas que a gente coloca no nosso corpo. Começar a diminuir as químicas que a gente coloca no nosso ambiente, aromatizador, branqueador de roupa, tudo isso. Tentar não usar a água clorada, a água da torneira, botar filtro no chuveiro para que filtre o cloro, porque aquele calor junto com a química que vem na água prejudica. Então não dá para a gente viver que nem vive os nossos amigos que moram no interior. Mas eu posso, no final de semana, entrar em contato com a natureza e buscar aquilo que as pessoas que moram no interior têm todos os dias. Então a Feira Verde, aquela nos sábados na José Bonifácio, tem uma importância grande, né? Deve ser uma atividade obrigatória para todo mundo ir lá. Tem outra feira que eu uso, que fica na Três Figueiras, tá? Que é uma feirinha que tem só 6 ou 7 bancas, mas tem tudo que eu preciso. Eu saio de casa, vou lá, compro tudo que eu preciso, volto para casa em 25 minutos. Está tudo pronto, então. Tudo pronto. E não preciso ter essa dificuldade aqui. Apesar de que a feira da José Bonifácio é maravilhosa como programa. A gente e ela tem uma variedade muito grande de coisas. Mas os supermercados têm isso. E se você começar... e uma coisa importante que minha avó comia muito e que eu não como mais: os doces e as farinhas. Minha avó não sabia que o doce fazia mal. E como ela comia pouca porcaria, aquele doce até não fazia tanto mal. Mas nós que estamos intoxicados por essas porcarias, o doce é um veneno. E o doce nos vicia. Então, também estou tirando isso. Outra coisa que minha avó comia era a farinha de trigo. Mas o trigo da minha avó era diferente do trigo de agora. Quem é mais velho sabe que o trigo de antigamente tinha 1,60 m de altura, meia dúzia de espigas. Hoje o trigo tem 60 centímetros de altura e um monte de espigas. E ele produz a glutamina e a gliadina, são duas proteínas que nós não absorvemos em quantidade enormemente ampliada. Por isso que hoje nós temos muita intolerância ao trigo. Então, por causa disso, eu estou também tirando as farinhas da minha vida. Doutor, o senhor é o criador e coordenador do ProSer. Eu gostaria que, em algumas palavras, o senhor falasse no programa de desenvolvimento da saúde integral, né? O senhor, inclusive, tem um telefone que os nossos ouvintes podem ligar, que é o 3363-5000. Eu até vou repetir, porque é fácil, né? É 3363-5000. Eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, doutor Uronal, porque, lamentavelmente, aqui do meu lado direito existe um cronômetro, né? E lamentavelmente, o nosso programa gostaria de conversar com o senhor por muito, muito mais tempo. Mas eu gostaria que o senhor desse as coordenadas do ProSer. Eu diria assim: o ProSer é um programa que aplica tudo isso que eu estou falando em muitos detalhes, mas não na teoria, na prática. Nós ensinamos como fazer na prática. E o que me deixa empolgado, entusiasmado, e que eu estou prevendo, estava te falando antes de começar, que provavelmente no ano que vem eu já não faço mais medicina para me dedicar só a esse trabalho de ensinar as pessoas a ter saúde. O que me leva a ficar empolgado é que as pessoas se transformam em 90 dias. Hoje de manhã cedo, mesmo um participante que tinha problema cardíaco foi lá me mostrar os exames dele, que estava melhorando a função de ejeção, o coração estava melhorando mais, o batimento cardíaco, mandando mais sangue para o corpo, com 3 meses de exercício. Pacientes que curam de pressão alta, param de tomar remédio para pressão alta quando fazem exercício em 90, 120, 180 dias, diminui os remédios da diabetes, param com todas as dores. Aí que me deixa empolgado como ortopedista. Eu não quero mais tratar dor das pessoas, eu quero que as pessoas não tenham mais dor. Se você que está me ouvindo, grava meu nome e entra no YouTube. Eu tenho vários vídeos que eu falo sobre isso. Ou então entra no Facebook, Dr. Uronal Zancan. Lá eu posto 2 ou 3 vídeos por semana falando sobre como você pode aplicar esses conceitos aqui. E uma notícia muito boa para quem está ouvindo: provavelmente em julho eu vou conseguir ensinar pela internet o ProSer, conseguir levar o ProSer pela internet para todos os participantes que queiram fazer isso, estejam aonde estiver, ou se não tem tempo, que possa utilizar no sábado, domingo, em casa, ouvindo a internet.
marque meu nome, entre lá no telefone para a clínica, deixe o nome de vocês, que assim que for lançado, vocês serão avisados, ou pela internet, ou pelo Facebook. Nós vamos fazer a Semana da Saúde Integral. São mais de 30 palestrantes falando que nem eu sobre o desenvolvimento de saúde em várias áreas. Para isso, basta entrar na internet, Semana da Saúde Integral, se inscreva, é gratuito e você vai ter acesso a mais de 30 palestras sobre saúde integral. Estou vendo que o teu pontinho está andando mais rápido do que eu gostaria que andasse. Doutor Uronal, o Pampa Saúde quer agradecer, né, em nome da rede, a sua presença aqui maravilhosa e sobre a sua exposição do que o senhor está trabalhando, que o senhor é um médico ortopedista e que está hoje se dedicando à qualidade de vida e à longevidade. Meus parabéns, o nosso cumprimento. E, mais importante ainda, as portas da Rádio Pampa estão sempre abertas, apesar que às vezes a gente deixa meio fechadinho por causa do frio, mas estão sempre abertas. Nós queremos agradecer em nome de Saúde Pampa a sua gentileza, a sua generosidade de estar aqui conosco e nós dizemos todos muito obrigado. Obrigado também.